Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Vamos aí a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayane, estarei acompanhando vocês no chat hoje, as participações, as interações. Compartilhe com a gente, participe, separe o seu material, que hoje nós teremos uma aula aí bem interessante. E também não se esqueça de acessar o nosso perfil no Instagram aí, Língua Portuguesa, o Centro de Mídias Ensino Médio. Eu vou colocar durante o chat, vocês dão uma clicada lá e acompanha com a gente, manda sua pergunta para saber também o que vai ter na aula, já com antecedência, e eu espero aí a participação de vocês. E vamos aí à nossa aula com o nosso professor Mauro. E aí, professor Mauro, como estás hoje aí? Tudo jóia? Professora Tayana, cheia de novidades. Temos agora um perfil do ensino médio em língua portuguesa. Acompanhem lá novidades, né, vídeos, dicas de livros, indicações de leitura, sempre bacana. E participe conosco no chat. A aula é interativa, muitas questões serão abordadas nesta aula. Esta aula é bem interessante. O título da aula é Vamos Fazer Teatro, está aqui, né? As habilidades, professora? Então vamos lá, né? As habilidades de hoje. Reconhecer, o objetivo da aula, reconhecer e analisar as diferenças e semelhanças no texto narrativo, comédia e tragédia, baseados nas atividades do caderno do aluno do terceiro bimestre. E as habilidades, identificar e explicar as diferenças entre comédia e tragédia. Vamos lá, então. Vamos partir de uma premissa bem legal, diferenciar tragédia e comédia, mas antes, olha, eu tenho que apresentar para vocês este aqui, ó, que é o seu caderno do aluno, na página 95, vá até lá, na página 95 você vai encontrar uma cena enorme de teatro, uma cena enorme em termos, né, para o caderno do aluno ela é grande, mas para uma peça de teatro ela até que é um tamanho bem pequenininho. Então você vai se deparar com uma cena de uma peça chamada O Rio de Janeiro em 1877. Não trabalharemos ela hoje, por enquanto. Hoje vai ser o título da aula Vamos Fazer Teatro, mas hoje faremos o quê? Um grande bate-papo sobre teatro, para que ao final deste bate-papo entre mim, a professora Tayana, e entre vocês, claro, nós consigamos diferenciar a tragédia e comédia, que são as duas molas propulsoras do teatro desde a antiguidade até agora. Então, vamos lá. O que faremos hoje? Hoje aprenderemos sobre o trabalho no meio das artes cênicas. Aprenderemos sobre o teatro clássico grego, diferenciando tragédia de comédia. Conheceremos o dramaturgo Gil Vicente e também conheceremos o maior dramaturgo de todos os tempos, né? Então, gente, como é que seria o trabalho no meio das artes cênicas, no meio do teatro? O trabalho de ator, será que o trabalho de ator envolve apenas teatro? Claro que não, vocês conhecem com certeza os atores de Hollywood, os atores de novela, né, que trabalham com outras mídias. Hoje, né, existem séries que se desenrolam no YouTube e em outras mídias, né, atores que trabalham com dublagem. Então, o trabalho de ator hoje é bem variado. Nós vamos focar a princípio no trabalho teatral, porque o teatro, ele não vou falar que é o pai, ou é o avô, o bisavô, mas ele é o grande propulsor de todas essas artes que envolvem hoje o que a gente chama de artes dramáticas, né? Que são aquelas artes que envolvem interpretação. A interpretação, ela não é nova, ela de longo tempo sofreu muitas modificações, mas ela teve sempre essas grandes molas propulsoras, que foi a tragédia e a comédia. Mas antes da gente entrar nesse debate do que é tragédia, do que é comédia, daremos vários exemplos aqui. Falei que a aula tem muito bate-papo. Eu queria que vocês respondessem para nós em um minutinho na tela a pergunta. Em um minutinho, você já assistiu a uma peça teatral? Você sim? Qual peça teatral você já assistiu? Responda em um minuto, nós voltamos.
E são muitas peças aqui, eu estou perdida com tanta coisa. Tem o Fantasma da Ópera, acabei de ver. A Natália falou do Fantasma da Ópera. O Rian, o Alto da Compadecida. Uau, ele viu o Alto da Compadecida, que legal, parabéns, Rian. Nossa, tem conseguiu. Bastante aqui, ó. Tem também a Bela e a Fera, que a Maria falou, Alice no País das Maravilhas. Nossa, Alice no País das Maravilhas, em teatro, deve ser bem legal. Deve ser Mágico de Oz. O Mágico de Oz. Olha, nossa, gente. Parabéns. Tem um musical brasileiro que eu gosto bastante, que eu vi há algum tempo, e eu li ele bastante, chamado Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Nossa, no teatro, no texto é sensacional. O teatro, maravilhoso, né? Mais alguma peça, professora? E você, por favor, eu falei a minha, eu falei Morte e Vida Severina. Eu queria assistir exatamente o que o aluno falou, lembra que eu falei que ano passado, eu estava conversando com o professor Mauro, eu falei que ano passado eu assisti, mas eu acabei não indo a esse musical maravilhoso que eu acabei de ler aqui. O Fantasma da Ópera. Isso, esse mesmo, Fantasma da Ópera. Ela falou aqui nos bastidores. Eu queria então, isso. Gente, olha, eu queria assistir muito uma peça chamada Hamlet, do Shakespeare. Eu já li várias vezes essa peça, mas nunca parei para vê-la. Nossa, muito bacana. Eu já vi no YouTube, no YouTube tem muita peça, dá para você assistir lá, né? Os próprios diretores disponibilizam, que é bem legal. Mas a experiência teatral é outra, né? Estar ao vivo no teatro é diferente, né? Ver o ator acontecendo, ver o espetáculo. O teatro é o espaço do ator, é onde o ator se realiza. Então, Mauro, com quantos anos você foi ao teatro? A primeira vez? Não lembro, mas não foi eu tinha 5 anos. Mas não fui tão jovem não, já fui mais velho. Eu tinha 5 anos, eu nunca esqueci. Teatro infantil? Eram os grêmios, assim, eu lembro várias vezes dos bichinhos. Eu lembro que acho que é Pluft de Fantasminha, né? Que tem esse tipo de teatro, que tem ser infantil, assim. Né? Sítio Pica-Pau Amarelo, sempre tem. Então, olha, eu falei que o teatro é o espaço do ator, eu queria que você respondesse para nós essa pergunta também. Eu quero conversar com vocês, respondam. Quais habilidades são necessárias para um ator de teatro? Na sua opinião. 1 minutinho e já voltamos. E vamos lá, participação aqui, o chat não para. A Cristal falou sobre criatividade, a Thaís fala ser flexível, o Nick fala interpretação e criatividade, o Leco fala interpretação, conhecimento do assunto, uma boa memória, a Júlia fala para guardar as falas, e o pessoal fala muito atuar, com interpretação, encenar, improvisar e ser criativo. O Guri Henrique, e tem tanta coisa. Eu acho bacana, Mauro. Porque o pessoal falou de criatividade, tem muita gente que diz carisma, nossa, presença, talento, interpretação, presença coragem, que é o que eu tenho que ter também. Coragem, eu acho que coragem é legal, né? Porque é necessário coragem para você ir até a frente de um palco, em frente a várias pessoas, uma dezena, uma centena, né? Dependendo do teatro grego, milhares de pessoas, e dar as caras e mostrar um texto decorado, né? Eu achei bacana que falaram criatividade, e mesmo o texto sendo decorado, é necessário ser criativo, né? Para poder mostrar o que o personagem tem. O personagem, na vida do ator, ele tem que ser vivo dentro, né? O ator tem que ser o meio para isso. Eu disse para vocês... Eu acho também a questão, tem uma aluna que falou que, a Ana Clara, sentimento de arte, paixão pela arte, é paixão pelo que faz, igual eu estou aqui porque eu tenho paixão pela aula, né? Verdade. A gente não é paixão pelo que faz. A gente diz que todas as profissões são necessárias paixão, né? Mas algumas profissões
muito mais o professor, claro, mas o ator é fundamental, porque o ator, de certa forma, tem que se desnudar, ele tem que se anular e deixar outra pessoa surgir nele, né? Então, além disso, uma outra pergunta. Eu falei que hoje tem um grande bate-papo, né? Antes de nós entrarmos na peça, que eu queria que vocês lessem para as próximas aulas, um grande bate-papo, mas tá muito legal, muitas surpresas virão nesta aula. Eu queria que vocês respondessem para nós, um minutinho também, para que nós conversássemos a partir do que vocês dividirem conosco, na opinião de vocês. Qual a parte mais difícil do trabalho do ator? Um minutinho e já voltamos. E vamos lá, a maioria aqui mostra assim, a preocupação com questão de decorar a fala, né? Mas teve um aluno também que falou em questão de incorporar a personagem. Isso também incorporar a personagem. Se você sonha em ser ator, tem um ator que é bem legal chamado Marlon Brando. Ele é ator de cinema, mas ele revolucionou o cinema a partir de uma técnica chamada o método. Então pesquisa depois, né, quando tiver mais tempo, o método. Ele revolucionou o teatro porque o método parte do pressuposto de que o ator tem que sentir o que o personagem sente, então tem que viver como o personagem de certa forma, né? Então às vezes é até difícil o ator se livrar do personagem. Temos o ator chamado Heath Ledger, né? Que ele fez o Coringa, o Cavaleiro das Trevas, que ele chegou a ter problemas, né, sérios, faleceu, porque dizem as más línguas, né? Não vou poder falar isso, estou falando aqui de fofoca de cinema, né? Que ele ele morreu por conta que ele ficou tão surtado com o personagem, né? Claro, o ator não é isto, né? O ator é uma profissão, tem cadastro, tem salário, tem piso da categoria, tem tudo isso, mas é uma profissão que envolve muito do ser humano, decorar texto, ter um cotidiano, tem uma rotina, tem tudo isso, mas é maravilhoso porque organiza um espetáculo, e esse espetáculo traz vida não só para quem está interpretando, para quem está assistindo, e deve ser muito legal você estar num local, num teatro, né, num palco, e fazer as pessoas rirem, fazer as pessoas chorarem, né? Fazer as pessoas sentirem, você de certa forma despertar emoções na vida das pessoas. Mas olha, vou falar uma coisa, o ator decora, o ator ensaia, o ator apresenta, mas o ator não faz isso sozinho. São necessárias várias outras profissões no trabalho do teatro, nas artes cênicas, né? Então, em um minutinho, responda para nós. Além do ator, quais outras profissões podemos associar ao trabalho no teatro? Um minutinho e já voltamos também. Vamos lá mais uma vez. A Aline fala que tem diretor, roteirista,
O roteirista, vamos conversando à medida que as respostas vão surgindo, né? Diretor, sim. O diretor é importantíssimo, né? Porque o ator não está se vendo, tem que ter alguém organizando tudo, né? Alguém que é responsável pelo espetáculo como um todo. Diretor, sim. Roteirista, não é assim que se diz. No teatro, o roteirista é chamado de dramaturgo, né? É o cara que escreve a peça teatral. Não é a mesma coisa, né? O roteiro, ele geralmente é para uma sketch de vídeo, para o cinema, né, para uma novela. Que teve de roteirista aqui, não tá podemos chamar de roteirista, mas é o dramaturgo, ok? Mas tem aqui, eles estão confundindo muito, né? É que hoje está tão essa coisa da mídia. As coisas se misturam, né? Então é bom de falar do teatro. Né? O teatro então é bom falar mesmo. Muita gente falou que o teatro acabaria quando surgiu o cinema. Que nada, o teatro se revolucionou, o teatro mudou. Cinegrafista, eles falam aqui músico. Cinegrafista? Não, no teatro não tem câmeras. No teatro é ao vivo, gente, é bem legal. Iluminador, sonoplasta, maquiador, figurinista. Figurinista tem também, achei. A Marina escreveu. Produtor, acho que eu já falei, produtor? Produtor, sim, o produtor. É importantíssimo, né? Alguém que vai atrás do dinheiro, se responsabiliza, né? Que organiza as coisas. O produtor não faz só isso, claro, né? É o estilista que está falando aqui, design de roupas. Isso, o cenografista, a pessoa que faz o cenário. Gente, então é isso. Muitas profissões. Nos próximos slides que fomos apresentados para vocês, vocês verão que aparece um resuminho dessas profissões, né? Então, por enquanto, não se preocupe muito com isso, tá? Dá para correr atrás disso, das profissões, dá para ver na internet, né? Mas o que eu quero passar com essa informação é que existe muita gente trabalhando para uma peça de teatro surgir a público. Às vezes você ama o teatro, quer trabalhar nesta área, mas você não, ator não é para mim. Olha, você pode escrever, você pode ser um dramaturgo, você pode fazer o cenário, as roupas, ser o maquiador. Gente, dizem que o teatro ele é o encontro das diversas artes, né? Inclusive, a arquitetura, a pessoa desenhar aqueles cenários maravilhosos. Então, muito se encontra ali. Mas, tudo isso em prol de um texto, em prol de uma sensação de um espetáculo. Mas para entrarmos nas histórias, que as histórias que são, na minha opinião, o que é mais legal no teatro, né? Respondam a essa pergunta que segue. Você tem aí uma imagem de duas máscaras. Isso, uma máscara sorrindo, outra máscara chorando. Por que esta imagem pode ser associada ao teatro? Um minutinho e já voltamos. E o Guilherme falou aqui que uma representa o humor e a outra tristeza. Tá perto. E a Maria Silva, uma pode representar a tragédia e a outra a comédia. Será que ela acertou? Perfeito. Perfeito. Humor e tristeza, sim, mas pode ser um humor elevado, humor triste e tal. Tragédia e comédia. A tragédia e a comédia são as duas grandes pulsões que levaram o teatro a se tornar essa grandiosidade. Porque, de certa forma, em um ponto, você tem a tragédia, o teatro faz chorar, o teatro faz lamentar e o teatro faz rir também. Tem a comédia. Vários outros gêneros surgiram a partir da tragédia e da comédia. Mas, na Grécia Antiga, temos um exemplo na tela, por favor. Uma vista do antigo teatro na Grécia, né, um teatro na cidade de
Epidauro, né? Esse teatro foi construído em 360 a 350 a.C. Vocês notem esses pontinhos bem pequenininhos lá no fundo, para quem o teatro, ele é um teatro de arena. As pessoas bem pequenininhas, você nota nesse espaço a acústica tinha que ser muito boa, porque nós não tínhamos microfones em 360 a.C. Nós não tínhamos nada que amplificasse a voz. Então o teatro era quase que religioso, as pessoas iam, faziam silêncio e queriam rir e queriam chorar. Eram as tragédias e as comédias que surgiram no teatro grego. E é incrível que o teatro ele tenha transposto séculos e séculos e séculos, se adaptado, se transformado, mas essas duas pulsões, fazer rir e fazer chorar, a tragédia e a comédia permanecem vivas naquilo que é a arte teatral. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou dar o exemplo de duas peças de teatro e a gente vai associá-las e eu gostaria que vocês prestem muita atenção de maneira bem simples. A primeira peça que eu vou explicar para vocês é esta, Édipo Rei. Temos uma imagem aí, ó, Édipo e a Esfinge, de 1808, né, a pintura de Jean-Auguste Dominique Ingres. Ele é um francês, né? A pintura lá em Paris. A peça Édipo Rei é escrita por Sófocles por volta de 427 a.C. Na imagem nós temos Sófocles, não, né? Nós temos Édipo enfrentando a Esfinge. O que acontece? O Édipo é uma grande tragédia. Pode voltar para mim, por favor? Isto. O Édipo é uma grande tragédia grega. Segundo Aristóteles, né, a maior de todas as tragédias gregas. É uma tragédia que conta a história de um rapaz chamado Édipo, que ao nascer, o pai dele, rei, o rei Laio, se desfez dele. Por quê? Porque, segundo o oráculo, disse que o Édipo mataria o próprio pai e casaria com a mãe. E o Édipo, bebê, foi levado à morte. O rapaz que levou o Édipo para a morte, para matá-lo, ficou com dó, ficou com pena da criança e não matou. Édipo acabou por ser adotado por outro rei. Esse outro rei adotou como se fosse filho dele. E quando o Édipo, já adulto, foi até o mesmo oráculo, e o oráculo falou para ele, olha, Édipo, vem cá, você vai matar seu pai e vai casar com sua mãe. Édipo não sabia que era adotado, fugiu para não matar o pai e não casar com a mãe. No caminho, ele encontrou um cara e acabou se desentendendo com esse cara e matou esse cara. Chegou numa cidade chamada Tebas, havia uma esfinge, aquela da imagem, que estava devorando as pessoas. E quem matasse a esfinge, quem desvendasse o segredo da esfinge, né, acabaria por virar o rei de Tebas. O Édipo foi até a esfinge e desvendou o segredo da esfinge. E casou com a rainha e virou o rei de Tebas. Acontece que o cara que ele matou no caminho era o pai dele, era o Laio. E ele casou com a rainha, que tinha ficado viúva, a rainha Jocasta. Ou seja, a profecia se cumpriu. Ele matou o pai e casou-se com a mãe. Ao descobrir isso, ele fez o quê? Cegou os próprios olhos. No fim, ele foi cego o tempo inteiro, né? Ele não estava vendo o que estava acontecendo. Esta peça é espetacular e é uma tragédia. Se não for uma tragédia, se isso não for tragédia, né? O cara casar com a mãe, matar o pai, cegar os olhos. Trágico, muito trágico mesmo. Gostou? Achou legal? Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Lisístrata, escrita por Aristófanes em 411 a.C. Lisístrata é uma comédia. Esta comédia é assim, vamos lá, pode voltar para mim, por favor. Lisístrata, eu acho que é mais simples de explicar. É a história, Aristófanes conta a história de uma guerra que estava acontecendo, a Guerra do Peloponeso. Esta guerra é uma história real, aconteceu de fato. Na Grécia Antiga, as cidades eram cidades-estados, elas tinham autonomia. Era a Grécia, mas a Grécia era a cidade de Atenas. Era a Grécia, mas a Grécia era a cidade de Esparta. Essas duas cidades, que eram estados, países, né, entre aspas, elas entraram em guerra. E essa guerra foi sangrenta e durou muito tempo. Isso é verdade. O que é a peça? A peça é o seguinte, as mulheres ficaram muito chateadas que os homens estavam morrendo nessa guerra. E decidiram, isso é a peça, isso é ficção.
elas decidiram fazer um protesto para que a guerra terminasse. E qual era o protesto delas? Elas se trancaram todas em um ambiente e nenhuma delas sairia até que a guerra acabasse. Tanto espartanas como atenienses concordaram que não haveria mais sexo até que a guerra acabasse. Então, é uma comédia, porque as mulheres estavam lá trancadas e os homens querendo entrar para poder, E a guerra acabou. Não acabou? acabou. Não, o que aconteceu? Acabado. Porque é comédia. Na comédia acontece, as mulheres começaram a brigar entre elas, porque elas queriam sair, elas queriam os homens delas, começaram a fazer uma guerra entre elas, né? Então, eu recomendo que assistam esta peça, leiam as duas, é muito bacana. Então, numa, eu expliquei de maneira um pouquinho mais detalhada, né, o Édipo, e na outra um pouquinho mais ligeira, corrido, né, Lisístrata. Numa, a história do rapaz que ele casa-se com a mãe, mata o pai e cega os olhos. No outro, as mulheres que decidiram, né, fazer uma greve de sexo, a Lisístrata. Então, para vocês, uma perguntinha, responda em 1 minuto. Você se interessou em assistir a uma dessas duas peças? 1 minutinho e já voltamos. E a maioria que gostou e quer assistir as duas peças, a grande maioria. Tem um ou outro aluno que disse que gostou mais da primeira, da tragédia. Deixa eu ver se eu acho, né, o nome. Valeria mais a pena assistir a primeira. A primeira, a Isa também. Eu vou falar pra vocês, eu acho que quando eu fiquei explicando pra vocês, acho que deu pra perceber, né, que eu gosto mais da do Édipo, né? Falei com mais detalhes, eu acho que eu falei com mais paixão, né, da peça do Édipo, né? Eu gosto mais. Porém, eu acho as duas são espetaculares. Professor, já assistiu alguma dessas duas? Não assisti as duas, mas eu tô lembrando a do Prometeu Acorrentado, né? Que é a história, né, do homem lá que teve acesso ao conhecimento através do fogo e tal, e ele foi castigado por isso. Nossa, é uma tragédia. Uma tragédia. Geralmente a mitologia... Eu fiz aquela peça na faculdade. Nossa, fez? Teatro. Fez no teatro, professora? Fiz. Foi atriz? Fiz. Nossa, revoluções aqui. Atriz eu já não sei, mas eu fiz. Então, olha que bacana, gente. Olha, eu nunca assisti ao Édipo no teatro. Eu já vi apresentações em vídeo na internet, eu já acompanhei filme, já vi várias, porque tem bastante coisa. Mas o texto em si, eu li em livro, né? Eu li Lisístrata, eu vi no teatro. Você viu no teatro? Vi no teatro há algum tempo. Vi no teatro. Eu leio, eu não vi, assim, grega eu nunca vi também. Vi essa peça grega. Mas sabe o que é interessante? É que, às vezes, a peça grega, né? Nós estamos tão acostumados com esse humor torta na cara, né? Esse humor de tombo, humor físico, que a gente vai assistir uma peça grega, é uma comédia, a gente não entende como tal. Porque se revolucionou ao longo do tempo, né? O humor mudou, as pessoas riem de outras coisas, né? Então, mas... eu posso dizer assim, na peça, numa comédia, geralmente as pessoas não morrem, né? Não morrem. No teatro grego, né? Mas o teatro mudou, revolucionou-se, né? Muita coisa aconteceu da Grécia até aqui, né? De 300 a.C. até aqui. Então, dá para entrar em contato, sim, com o texto teatral sem ir ao teatro, embora o teatro acho que é insubstituível. Então, dito isso, eu poderia perguntar para vocês, nossos queridos alunos, você já leu alguma peça de teatro? Responda para nós, mas faz assim, coloca qual você já leu. Em 1 minuto nós voltamos. Leu ou assistiu, né? Isto. Beleza, vamos lá.
E a Dani está dizendo aqui que viu Harry Potter, que leu, Romeu e Julieta também. Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Tem mais alunos aqui. Isso, a do Harry Potter, Criança Amaldiçoada, né? Cinderela e o Pequeno Príncipe. Isso. Alto da Compadecida é o meu favorito, Ótimo, Isabela. bem bacana, maravilhosa. Né? Bem bacana. Eu gosto. Gente, olha, o teatro é maravilhoso, espetacular, lido. Nelson Rodrigues, o maior dramaturgo do teatro brasileiro, né? Tinha opiniões fortes, mas é inegável o seu talento para fazer teatro. Tem uma peça dele chamada Vestido de Noiva, que é incontornável, espetacular, né? Martins Pena, tem que ser lido. Ariano Suassuna citaram, né? Alta Compadecida. A Nayara está dizendo aqui que leu muitas porque é atriz desde os 4 anos. Uau, Nayara, que é isso? Parabéns. Sim, parabéns, é isso aí. Então, vamos retomar um pouquinho do que nós vimos durante a aula. Eu falei que seria um bate-papo, então, para levar vocês, lembrem, página 95 do Caderno do Aluno, estamos falando sobre teatro. Tem uma cena lá, leia essa cena. Depois, por enquanto, nos acompanhe. Na tela. Resumindo aqui, ó, teatro na tragédia. Tragédia é o gênero mais antigo do teatro grego. A tragédia abordava temas associados à religião ou às sagas de heróis, reis ou deuses. Eu dei um exemplo aqui para vocês no caso do Édipo. Édipo é um rei, né? Um rei que trouxe a maldição para a cidade de Tebas, né? Onde ele governava. Na tela, comédia. Comédia abordava fatos do cotidiano, apresentando críticas ao sistema político e às guerras. No caso, a crítica às guerras, eu dou exemplo para vocês da Lisístrata, né, a guerra do sexo. Então, é isto. Vamos lá. O teatro busca despertar sentimentos na plateia através do trabalho de uma grande equipe, atores, diretor, dramaturgo, cenógrafo, iluminador, sonoplasta, contrarregras, figurinistas, aderecista, compositor, encenador, entre outros. Na tela, olha só, espera só um instantinho nessa imagem. O ator, falamos bastante durante a aula, o diretor é quem organiza tudo, né? O dramaturgo, quem escreve, né, a peça. O cenógrafo, o cenário, o iluminador, né, ilumina. O sonoplasta cuida do som, né? Às vezes é necessário que tenha microfones, né? Não é mais do teatro grego. O contra-regras é o que organiza tudo por trás, é o cara que é essencial, né? É o cara que levanta a cortina, abaixa a cortina, é o cara que abre, monta, constrói, organiza. Figurinista. Figurinista faz as roupas, o aderecista organiza todos os adereços também, organiza o espaço cênico, o compositor faz as músicas e o encenador é aquele que ensaia, organiza as marcações no palco, entre outras diversas profissões que existem dentro do teatro. Vamos lá para vocês, uma pergunta bem importante. Você prefere assistir a tragédias ou comédias? Ou ler as obras? Justifique. 1 minuto e voltamos. Olha, eles estão aqui falando que preferem assistir. Eu também gosto muito de assistir comédia, gente. Eu tenho que confessar que eu concordo com vocês. Mas tem alguns que gostam mais de ler e tal. Mas a maioria aqui falou que gosta de assistir É normal, né? Bacana. Comédia, tragédia, eu gosto de ambos, né? Gosto de ambos. É bom rir, bom chorar, né? No teatro eu gosto de tudo, acho bem legal, né? Tinha um ator muito importante, que ele faleceu já há algum tempo, chamado... Nossa, esqueci o nome do cara. Eu vou lembrar até o final da aula, né? Imperdoável. É Imperdoável, esqueci o nome dele. Ele falava o seguinte, que o teatro é muito difícil de fazer. Então, o teatro, mesmo quando ele é ruim, ele é bom.
o que é um paradoxo, mas porque o teatro dá trabalho, o teatro é um trabalho complexo, né? E quanto mais complexo o texto, ou às vezes quanto mais simples o texto, você transformar numa peça de teatro, é difícil. Um dos teatrólogos, dramaturgos mais aclamados da nossa literatura é esse que está na tela. É o Gil Vicente. Ele viveu entre 1465 e 1536. Ele foi considerado o primeiro grande dramaturgo português. No teatro também desempenhou as tarefas de músico, ator e encenador, né? Além de escrever, ele trabalhava lá, né? A mão na massa. Escrevia autos e farsas, que são desmembramentos do que é tragédia e comédia em outros momentos, né? E entre eles, a farsa de Inês Pereira e o Alto da Barca do Inferno, textos maravilhosos que são incontornáveis. É necessário que a gente, de alguma forma, chegue até eles, né? Então, para nós terminarmos, indo para o final da aula, uma última pergunta, uma última participação. Um minutinho. O que você sabe sobre William Shakespeare? E já voltamos. E aí, falaram aqui, né? Gunther, autor de Romeu e Julieta. Apareceu Romeu e Julieta aqui de cima a baixo. Tá, escritor ótimo. E assim por diante. Foi muito mais. Eu poderia falar bastante. Eu não posso terminar uma aula falando de teatro sem falar de William Shakespeare, né? Simplesmente o maior dramaturgo, o maior escritor inglês. E segundo muitos, inclusive eu, um dos maiores escritores de todos os tempos, né? Na tela, por favor, é esse aí, ó, William Shakespeare. Foi poeta, dramaturgo e ator inglês, tido como o maior escritor do idioma inglês. E o mais influente dramaturgo do mundo. Isso, sem dúvida, o dramaturgo que mais influenciou. Autor de tragédias e comédias como Hamlet, Macbeth, Sonho de uma Noite de Verão, O Mercador de Veneza e A Tempestade. Então, quando a gente vai assistir ou ler uma peça de Shakespeare, às vezes é uma comédia. Você quer uma comédia? Lembra, o humor é diferente, né? O Mercador de Veneza, por exemplo, é uma comédia, né? E Sonho de uma Noite de Verão também, mas não é aquele humor pastelão, é diferente, uma comédia renascentista, né? Mas é bem tranquilo de ler, recomendo profundamente. E por falar em ler peças de teatro, uma atividade para vocês, uma atividade complementar para vocês, na tela, por favor. Apenas que o William Shakespeare saia, eu já passo para vocês. Isto, peraí, fomos demais. Olha só. Pesquise na internet por peças de teatro e escolha uma cena para interpretar com seus amigos. Isto, mesmo à distância, com as ferramentas tecnológicas disponíveis, organize figurino, maquiagem, cenário e se organizem para gravar a apresentação. Cada um na sua casa, pode até ser uma live. Uma cena pode durar de 2 a 5 minutos. Decorem as falas ou utilizem o texto para apoiar a construção da cena. Que tal gravar e deixar seu trabalho registrado, hein? Compartilhe a sua cena de teatro nas redes sociais da sua escola. Use a hashtag #EuNoCMSP. Sugestão de alguns autores, alguns dramaturgos, Ariano Suassuna, Arthur Azevedo, Martins Pena. Falamos do Shakespeare aqui. Que tal o Édipo, né? A Lisístrata, que nós falamos aqui também. Ou seja, muita coisa pode surgir daí. Uma cena de 2 a 5 minutos no máximo. Você consegue, eu sei que consegue, estou muito curioso, eu quero ver você, ator, aqui na internet. Olha só, o que fizemos hoje, encerrando a aula, hoje aprendemos sobre o trabalho no meio das artes cênicas, aprendemos sobre o teatro clássico grego, diferenciando tragédia de comédia,
conhecemos um pouquinho só, vamos aprofundar depois, né, o teatro do dramaturgo Gil Vicente, e conhecemos um pouquinho também o maior dramaturgo de todos os tempos, William Shakespeare. E esta foi a aula de hoje. Na próxima aula vamos iniciar a leitura de uma peça de teatro. Então foi isso, professora Tayana, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, alunos e professores. Não esquece aí de seguir o nosso perfil no Instagram, tá? Língua Portuguesa, CMSP EM. Na próxima aula estaremos aí com vocês. E não esqueça de avaliar, clique no link, no sininho, tudo aquilo que você sabe. Mas, por favor, entre nesse QR Code aí e diga o que você achou da nossa aula. Um grande abraço, tchau, tchau, valeu! A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.